Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Agradeço a presença de todos. Quem for assistir depois a nossa gravação pela internet, que recebam as bênçãos de Deus e de Jesus também. A gente vai iniciar a nossa palestra da noite de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa. Estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados também. Todos recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. E iniciando a nossa palestra da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Acho que vai fazer a palestra para a gente o nosso companheiro Milton, José Milton da Costa, já esteve aqui várias vezes. Se Deus quiser, ano que vem estará aqui com a gente também. Já está me cantando pro ano que vem. Tem que fazer a propaganda. Milton, obrigado. Valeu. Eu vou provocar vocês na noite de hoje. Há muita gente que pensa e tem como certeza absoluta que a Terra já foi um planeta primitivo, que nós já fomos primitivos e o planeta evoluiu para provas e expiações. Nós estamos aqui todos, o nosso objetivo reencarnatório é para que a gente evolua, mas para isso a gente precisa passar por provas e expiações. Vocês acreditam que quando o planeta deixou de ser primitivo, habitado por pessoas selvagens, ignorantes, cruéis, quando ele passou a ser de provas e expiações, foi assim? Pum, é hoje e muda. Ou não? Continuou ao mesmo tempo coexistindo o primitivismo com provas e expiações. É isso que vocês acreditam como eu? Vocês não são obrigados não, mas conviveram lado a lado por um bom tempo o primitivismo e hoje nós estamos num planeta de provas e expiações. O que diz o Espiritismo? Que o planeta Terra está num processo de transição para um planeta de regeneração. Não é que o mal vai deixar de existir, é que o bem vai prevalecer nas coisas que vão acontecer daqui para frente. E vocês acreditam que ainda hoje, aqui agora, no nosso mundo, o primitivismo existe? Um povo que ainda está vivendo de forma primitiva? A grande massa, a grande maioria está vivendo de provas e expiações. E nós estamos tendendo para ir nessa transição, para ir para planeta de regeneração. Esses três princípios, primitivo, provas e expiações e regeneração, vão conviver por um bom tempo também ou não? Os três vão continuar vivendo e será o mesmo planeta. Nós temos pessoas primitivas no nosso planeta ainda hoje? Selvagens, aqueles que estupram, que matam, que roubam, ou não temos isso aí. Mamãe que o bebê caiu, acabou de nascer, joga numa lata de lixo. Está acontecendo aqui entre a gente? A gente tem tanta segurança para sair na rua à noite e tal, que não temos ainda, não temos. Existem pessoas de índole muito mal, ou eu estou pensando errado. A índole da pessoa é má. Mas ele vai ter que reencarnar, porque sem reencarnação não existe a possibilidade de evoluir. Está lá no túmulo de Kardec, eu já falei da última vez que eu estive aqui. Tá? Eu vi escrito aqui também. Isso resume toda a nossa história espiritual. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Nós vamos ter que progredir. Ou nós progredimos ou nós progredimos. Nós não temos outra alternativa. Nós já fomos seres primitivos, já fomos maus,
A gente não sabe quanto mal a gente já fez a gente mesmo e as outras pessoas. Estamos no mundo de provas e expiações. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando doente. E a gente vai ter que ir embora. Aceitar essa ida embora demora muito tempo para entrar na nossa mente. Nenhum de nós quer ir embora. Mas também poucos são aqueles que querem evoluir. E o que está retardando, ou seja, está dificultando essa transição planetária para o mundo de regeneração? É claro, se existem pessoas primitivas aqui ainda, eles vão ter que morrer, renascer, passar por provas e expiações para depois pensar num mundo mais feliz. É isso? É o pensamento correto? Na sequência? Ou seja, num determinado instante, e esse instante já está acontecendo, nós estamos vivendo no planeta Terra a regeneração, provas e expiações, e ainda temos pessoas muito primitivas. Aí nós vamos para a África, para o fundão da Amazônia, pelas favelas da vida, as maldades que são cometidas, nós vamos ver que nós estamos convivendo provas e expiações, passando já por provas e expiações, mas tem muita gente primitiva. Os primitivos também estão passando por provas e expiações? Ou não? As pessoas primitivas não passam por provas e expiações? Não perdem entes queridos, não ficam doentes, não estão em guerra? Isso é tudo para que a gente comece a formar novas ideias. Não é que essas novas ideias já vão se transformar imediatamente num conceito. O conceito demora muito para acontecer. Mas eu quero afirmar para vocês o que está dificultando, ou que está retardando essa transição para a regeneração, é justamente a intolerância e o preconceito. Eu não sou intolerante, eu não sou preconceituoso. E ponto. Uns mais, outros menos. Todos nós somos intolerantes e todos nós somos preconceituosos. A intolerância, eu não tenho. A intolerância começa dentro de casa. É lá dentro da nossa casa, com as pequenas implicações. A gente se implica porque o marido ou a mulher deixou a toalha em cima da cama, toalha molhada em cima da cama. Não acabou de arrumar. Lençol novo, colcha nova, o danado vai lá, toma banho e joga a toalha molhada em cima da cama. Tem gente que se implica por causa disso aí ou não? Tem gente que se implica por causa da posição da tampa do vaso. Eu tenho um casal, amigos meus, que se divorciaram por causa da tampa do vaso da privada. Ele levantava de madrugada, levantava a tampa para fazer xixi. E ela, depois, mais tarde, vinha fazer xixi. Ele dava descarga e esquecia de fazer algumas coisas. Ela acordava ele de madrugada, a hora que fosse, para ele ir lá e baixar a tampa para ela poder fazer o xixi dela. Isso foi um ano. Isso é implicação? A gente se implica com besteirinhas? Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que o casamento ficou insustentável e eles se separaram. Vocês acreditam no que eu estou falando? Não vou falar nomes porque são amigos meus. Separaram por causa de pequenas implicações que se transformaram em intolerância. E nós somos pessoas intolerantes porque nós implicamos com algumas pessoas. Tá? Agora, o preconceito é decorrente da intolerância. Só que a intolerância começa com a implicação. E o preconceito termina com uma discriminação. Como nós conseguimos discriminar as pessoas? É absolutamente impossível. Olha o que eu estou dizendo, como é grave e sério pra caramba. É absolutamente impossível amar a Deus discriminando as suas criaturas. Eu estou falando as criaturas, não estou falando só do humano, não. No instante que uma casa como essa aqui começa a acolher pessoas que vêm trazer os animais aqui, é discriminada no espiritismo, é tão inovador da passe, da aplicação de reiki no animal, como vai ser tão sagrado o lar quanto o estábulo. Uma coisa que foi dita lá atrás. E nós, hoje, quem tem um animal, um pet em casa, sabe como é inteligente o bichinho. É muito mais inteligente que nós imaginamos. O amor de um animal, principalmente de um cachorrinho, é alguma coisa que você não consegue avaliar. Então, o que eu digo, o que está dito no Espiritismo, que é absolutamente impossível amar a Deus. Você não pode amar a Deus discriminando as suas criaturas como um todo.
E não dá para suportar barata, e não dá para suportar rato, e não dá para suportar algumas pessoas também. Nós somos assim que nós vamos vivendo na nossa humanidade. Nós somos intolerantes todos. Somos intolerantes, somos preconceituosos. Intolerantes porque nós começamos com as pequenas implicações do dia a dia. Saiu da mesa palitando o dente, está comendo com a boca fazendo barulho. Nós vamos, com base nessas implicâncias, nós vamos ficar intolerantes contra as pessoas. Então, cuidado com as pequenas implicâncias. É nas pequenas implicâncias que começam as guerras no futuro, mais tarde. É ali que vai começar a guerra. Por causa de uma implicância assim, um palito de dente aqui, uma toalha deixada ali, uma cueca deixada no fundo do banheiro, uma calcinha pendurada, um sutiã está lá. Tudo isso gera implicações. Não é por parte da mulher, é por parte do ser humano. Todos nós somos implicantes. Olha o que eu falei da tampa do vaso. Acordar o marido à noite para levantar, abaixar a tampa porque ela precisa fazer xixi. Precisava acordar o marido? Não, mas pegou uma implicância e aí ela acabou ficando intolerante. Começa com as implicações. Tomem cuidado com as suas implicações diárias, porque elas vão transformar a sua vida no inferno. Você vai passar a viver de intolerância. E quem é intolerante, ele acaba discriminando as pessoas. O preconceito. Vamos colocar um acentozinho. Antes de um conceito ser formado, é uma ideia sólida, marcada pela lógica, pelo raciocínio, isso é o conceito. Você tem uma ideia já lúcida, transparente, pela lógica, pela ciência, que aquilo que você está pensando é verdade. Isso é um conceito. Então nós estabelecemos conceitos. Para nossas ações no dia a dia, os conceitos são muito importantes. Agora, o que é um pré-conceito? É aquelas pré-ideias que vem vindo lá atrás, vem vindo, mas não se formou ainda num conceito. São pré-ideias. Até que essas ideias, pelo estudo, pela lógica, pela ciência, vão se solidificando e transformando isso num conceito. É absolutamente impossível amar a Deus discriminando suas criaturas. Isso é um conceito já enraizado em nós ou não? Ou nós estamos discriminando as pessoas e as coisas? O conceito não está arraigado, mas é um conceito que a gente pode falar que é verdade. O conceito pode mudar? Pode. Só que o preconceito não é umas ideias que vêm se formando ao longo do tempo. É uma ideia que já está embutido na gente há longo tempo. O preconceito é aquele sentimento de antipatia, de aversão a outras raças, a outras religiões, às outras classes sociais. Quando você começa a sentir aversão por uma raça, por uma cor, por uma religião, você já está sendo preconceituoso. Então, o sentimento de desprezo não tem uma explicação lógica para esse sentimento é um sentimento certo. A gente tem aversão às pessoas, a gente não respeita as pessoas. Esse sentimento não tem uma explicação lógica. Está enraizado em nossos sentimentos. Alguém já sentiu desprezo por outra pessoa? Por um vizinho? Uma implicância lá no meu condomínio, só porque o cachorrinho fez xixi na grama do vizinho, já começa aquela implicação, aquelas discussões de vizinhos. E não tem lógica, mas as pessoas discutem pelas maiores besteiras. Mas o que é um conceito totalmente arraigado, que a gente tem como conceito, ele é variável, ele pode mudar ao longo dos tempos. Antes, 1000 anos depois de Cristo, por aí mais ou menos, há 1000 anos atrás, 1000 e poucos anos atrás, existia um conceito formado na cabeça das pessoas da época que a Terra era o centro do universo. Nós não estamos aqui na Terra, nós somos o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. O céu, o Sol, tudo girava em torno da Terra. E esse era um conceito que foi assambarcado pela Igreja Católica e se transformado num conceito religioso. Esse era um princípio de Galileu Galilei. A Terra é o centro do universo. A teoria do geoterracentrismo, a Terra é o centro do universo. Não é que alguns séculos depois apareceu um atrevido chamado Nicolau Copérnico, que falou, não, tudo isso está tudo errado, e escreveu umas teorias dizendo que
A Terra não era o centro do universo. O Sol era o centro do universo. E tudo que estava aqui girava em torno do Sol. Até aí mudou um conceito. Mas e para a igreja, que tinha como conceito a teoria de Galileu, que a Terra era o centro do universo? Quem pensasse o contrário era uma pessoa herege, era uma heresia. As pessoas podem pensar diferente de mim? Vocês podem pensar diferente de mim? É um direito que assiste a cada um de nós pensar de uma forma diferente. Mas quando Copérnico mudou essa lei, ele foi condenado à fogueira na Inquisição. E ele, sabe por que ele se livrou da fogueira? Que ele foi lá e falou, não, isso tudo é uma ilusão minha, nada disso que eu falei é verdade. E não foi para a fogueira. Mas acontece que tinha um frei chamado Giordano Bruno, e o fato se passa na Itália, no ano de 1576. A cena, uma latrina no mosteiro de San Domenico Maggiore. Na latrina, um fedor horrível. A privada daquele tempo era no chão. Quem viveu lá no tempo da Rosa sabe como é que eram as privadas antigamente. O mosteiro San Domenico Maggiore. E Giordano Bruno está lá lendo este livro proibido pela Igreja Católica, que era um livro de... Eu falei o nome agora há pouco. De Copérnico. Ele estava lendo, ele teve a petulância de ler o livro de Copérnico. Mas aonde que ele podia ler? Só lá na privada. Até que um dia ele estava demorando muito para a reunião, falaram para o abade-chefe lá do mosteiro, vai lá na latrina que ele está lá fazendo alguma coisa. Bateram na latrina para ele sair, ele percebeu que ia ser preso, o chefe maioral estava lá, ele pegou o livro que ele estava lendo e jogou aonde? Na latrina. Mas as ideias ficaram onde? Na sua cabeça. Mudando os seus conceitos, depois de Giordano Bruno, ele fugiu antes que executasse a ordem do chefe deles lá. Vão na latrina, fuçem a latrina e encontrem o livro. Quando eles encontraram o livro, ele já tinha, com auxílio de amigos, fugido para a França, da França para a Inglaterra. Lá ele foi preso 10 anos depois e condenado à fogueira e executado na fogueira. Depois disso, apareceu Kepler, apareceu tantos outros cientistas e a astronomia mudou tudo. Hoje o Sol é o centro do universo na nossa cabeça? A pergunta que se faz, qual é a galáxia que é o centro do universo? Tem mais de 2 milhões de galáxias no nosso universo que ainda estão insondáveis. E nós temos a petulância de dizer que é o nosso sistema solar que é o centro do universo. Pode até ser para nós, mas é para o universo? Não é. A gente tem ideia do que seja o tamanho do universo? Também a gente não tem. Se vocês conseguirem pensar no tamanho do universo, a gente vai ficar doidinho de pedra. A gente não vai ter essa compreensão tão já. Nós não temos a inteligência ainda desenvolvida e suficiente para entender o que seja o universo. Olha como nós estamos bastante atrasados ainda. Quais são as causas do preconceito? A primeira grande causa do preconceito, que vem, começa com a intolerância, a implicância, não é isso? E acaba com a discriminação. A primeira grande causa é o desvio da nossa formação. Quando a gente fala em formação, é colocar na forma. Existe forma, existe forma. Como é que eu faço um bolo em forma de coração? Eu quero fazer um bolo que tenha forma de coração. Forma e forma. Onde que eu coloco a massa? Numa forma que tenha forma de coração. E cada um de nós foi colocado numa forma completamente diferente através da nossa educação. A nossa educação é que formou o nosso caráter e a nossa personalidade. Cada um tem um caráter e uma personalidade diferente dos outros. Nós somos únicos no planeta e somos unos. Isso nos torna semelhantes, mas não nos torna iguais. Uma coisa é você ser semelhante, somos seres semelhantes, mas nós não podemos falar que nós somos iguais. Aprender a respeitar as diferenças, o respeito às diferenças é que nos forma seres humanos superiores. Se você não respeita a diferença, você acha que todo mundo aceita o espiritismo assim numa boa? O espiritismo foi feito com a intenção, foi criado com a intenção de converter as pessoas? Esse não é o objetivo do espiritismo. Nós somos minoria absoluta.
Não é porque hoje nós somos 1,5 milhão de espíritas que já nós temos uma meta, nós temos um objetivo a alcançar. Não é assim meta hoje, que fala nos bancos, todo mundo no trabalho tem uma meta, um objetivo a ser alcançado. Nós temos uma meta de aumentar os espíritas de 1,5 milhão de pessoas para 2 milhões de pessoas, e assim sucessivamente, até nós temos uma massa só de espíritas. Não vão respeitar mais as outras religiões, ou nós temos que respeitar o pensamento religioso de cada um. Cada vez que a gente desrespeita, a gente está sendo preconceituoso, tá bom? Outra coisa, não só os desvios da formação de caráter, de personalidade. Caráter é brio. Uma coisa é qualidades, virtudes e defeitos. A somatória das nossas virtudes e nossos defeitos forma o nosso caráter. Então, o nosso caráter será sempre mais ou menos formado de coisas boas, mas também de coisas ruins. Agora, a nossa personalidade é aquilo que a nossa aparência mostra para os outros. Eu, quando venho aqui, o que eu estou demonstrando para você? A minha ideia aqui, o Milton é palestrante, não é essa imagem que eu estou passando? É uma imagem. O Milton verdadeiro é isso aí? Como é que a minha mulher me vê? Como palestrante ou como marido? Como é que os meus filhos me veem? Como coronel, como isso, como aquilo, ou como pai? As imagens que eu transmito, a soma de todas as nossas imagens, no seu trabalho, no seu, na escola, nós aparentamos uma coisa que na verdade nós não somos. Isso são imagens. Então essa é a formação da nossa personalidade, ou seja, nós vivemos personalidades, personagens diferentes, tá bom? Nós, primeiro, divina a nossa formação. Agora, segunda causa, a nossa ignorância, porque nós ignoramos mais do que nós sabemos, e o nosso desconhecimento da verdade. Isso faz com que a gente seja preconceituoso em relação às ideias do outro. Ou por medo ou por insegurança. Muitas vezes a gente não para num farol para atender uma pessoa, para dar uma gorjeta para ela. Não porque a gente não queira, é porque a gente se sente inseguro. Aquela pessoa que está lá na ponte, embaixo do rio Sorocaba, pedindo alguma gorjeta, alguma coisa, a gente tem uma discriminação contra eles. No fundo, nós nem paramos, nem olhamos na cara. Né? Nós discriminamos, sim, mas por medo e por nossa insegurança. Terceiro, por causa do nosso orgulho. Orgulho é esse sentimento que nós atribuímos a nós mesmos de superioridade. Nós somos superiores às pessoas mais humildes, o espírito é superior ao evangélico, ao católico. Isso é um sentimento de superioridade idiota, é formado pelo nosso orgulho. Também, os nossos fanatismos e as nossas superstições. Fanatismo e superstições. E, por fim, as nossas reminiscências lá do passado e as nossas tendências. Né? Já falei para vocês que nós somos unos, não existe nenhuma outra pessoa igual a você no planeta, nenhuma. Nós somos unos e somos únicos. Isso nos torna pessoas semelhantes, mas totalmente diferentes uma das outras. A aceitação do outro, como ele é, com o pensamento que ele tem, é respeito. Se nós não respeitamos as pessoas, nós passamos a discriminá-las. Né? Nossas falas, nossa cultura, nossos costumes, nossas crenças, nossos princípios, nossas tradições, tudo isso. O seu Wilson agora há pouco chegou para mim, alguém está com um carro aí? Tá, o carro está parado na casa de uma velha. Ela é implicante, não foi o que ele falou? Alguém mais ouviu isso aí, que está aqui perto de mim ou não? Quem vai ter o carro está lá. É a forma como a gente se expressa, vocês estão entendendo? Seu Wilson está aqui, ó, meu amigo pra caramba. Mas a forma que a gente se expressa, o que você tem contra velho? Eu tenho 82 anos. E aí? Me torna muito diferente de vocês ou um pouquinho mais ou menos experiente? Só. Absolutamente mais nada. Então, nós tomamos decisões baseadas nos nossos preconceitos. Engraçado, né? Mas eu não sou, né? Como é que você toma como é que você forma as suas ideias? Para que as suas ideias, juntadas com as ideias do outro, amanhã se transformem num conceito sólido, na lógica, no raciocínio, formado pela inteligência. Mas nós vamos vivendo e falamos as coisas, não é por maldade, mas é coisa de velho.
Qual o problema de ser velho? Que legal, né? Todo mundo pudesse chegar à velhice, seria bom. Muitos não vão conseguir. Mas a gente tem... Quer ver um preconceito bobinho? Alguém aqui tem pai viúvo que casou com uma outra pessoa, com outra mulher? O cara não se percebe, é um puta de um velho desse tonto, se apaixonando por uma menina de 19, 20 anos. Temos gente assim na família ou não temos? Nós temos, você vê como nós somos preconceituosos. O preconceito é odioso. O preconceito é odioso porque ele discrimina mesmo. É um julgamento prévio que a gente faz a respeito de uma pessoa. Ele é rígido e é negativo. Como é que a gente pode amar a Deus discriminando o outro? Não é amar o próximo como a ti mesmo? Não é para a gente amar o outro? Não é para amar a natureza, os cãezinhos, os gatos, tudo, que merece ter um rei, que merece uma oração. São seres de Deus, não são criaturas, não foi você que criou, não. Nós também somos criaturas de Deus, mas eles também são. Né? Nós ainda comemos carne de animais? Churrasquinho vai bem, né? À custa do sacrifício de quem? De um boizinho, de uma vaquinha, de um porco, de uma galinha. É assim que nós nos alimentamos. Nós somos tão primitivos ainda na nossa cabeça que nós precisamos sacrificar um outro animal para a gente poder viver. Tá? Então vocês vejam que é isso aí. Como é que eu vou amar a Deus discriminando as suas criaturas? Vocês acham possível? Você tem filhos? Você já tem filhos? Não tem? Vocês têm filhos aí, tem. Alguém mais... Quem não tem filho, não se preocupe. Se vai ter um dia, você vai ver que coisa mais ruim de ruim do mundo é alguém fazer mal para os seus filhos. Você não vai permitir uma coisa dessa. A gente tem um amor tão grande pelos filhos que, se quero agradar os pais, eu tenho que agradar aquele filho ranhetinha dele que ele tem. É mal educado, é tudo, mas é seu filho. Não estou falando a verdade? Muita gente suporta o sobrinho, o tal, porque eu preciso agradar os pais. Como é que eu posso agradar os pais criticando a criaturinha dele? É ranheta, é birrento, mas é filho dele. Você dá risada, mas é verdade. Cuidado com o pernilongo, viu? Você tem dó, eu discrimino esse bichinho aí. Jesus nos disse há mais de 2000 anos atrás: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós conhecemos a verdade? E quando nós não conhecemos a verdade, nós não vamos ser uma pessoa liberta. Nós vamos ser presos de quem? Dos nossos preconceitos e das nossas intolerâncias. Olha o que eu cheguei, olha o círculo que eu fiz. Descartes, 1600 anos depois de Jesus, ele vem dizer assim: o preconceito nos impede de descobrir a verdade. E Descartes viveu por volta do ano 1660. Jesus, há 1000 e poucos anos dele lá. E que ele vem dizer como filósofo francês para a gente: o preconceito nos impede de descobrir a verdade. Na antessala de um consultório médico, um sofá enorme para 4 pessoas, estava sentado do lado, olhando do lado esquerdo, bem do lado da porta, estava sentado um homem que, presumivelmente, pela cor da pele, pelo jeitão, parecia um homem indiano, mas que vivia nos Estados Unidos. É um indiano. Pela cor da pele, mais para escuro do que para claro. Todo mundo já viu como é que tem o indiano tem uma fisionomia diferente das outras pessoas? Mas ele estava sentado ali na ponta. De repente, passado alguns minutos, chega um casal americano, loiros, de olhos azuis, com uma filhinha de 6, 7, 8 anos. E a menininha foi sentar perto do cara, o pai puxou. Mandou que a mulher sentar, era para 4 lugares, estavam em 3, mas cabia os 4 ali. A mulher sentou, ficou vago um lugar, a menininha sentou na ponta e ele ficou em pé o tempo todo. Passado alguns minutos, a atendente do médico, o médico está te chamando vocês 4 lá dentro do consultório. 4? Por que 4? Mas o médico está chamando, entraram os 4. Aí quando os 4 estavam lá dentro, o médico falou: olha, chegou a hora de falar para vocês a verdade. A medula óssea que salvou a sua menina veio desse homem estrangeiro, desse indiano.
A medula, para a filha dele, pode ser. Veja como a coisa chegou num patamar que... E agora, esse rapaz salvou a vida da minha filha. Foi graças à medula dela, da medula dele, que ela se curou de um câncer linfático. Tudo bem? Como é que fica a cara agora? 5 alpinistas escalando os Alpes foram surpreendidos por uma tempestade de neve. 20, 30 graus abaixo de zero. E eles se lembraram, cada um aonde estava, o ponto que estava, decidiram ir para uma caverna. Eles sabiam que existia uma caverna. E na mochila deles, eles levavam, além de alimentação, água, levavam também fósforo para acender uma fogueira e levava cada um feixe enorme de lenha nas costas, para não serem surpreendidos numa tempestade dessa. Mas quando eles chegam na caverna, um foi chegando um por vez, já existia uma fogueira acesa, alguém já esteve lá antes deles. E eles olham um para a cara do outro, a fogueira já se apagando, um frio terrível. Aí tinha entre eles um racista, tinha um homofóbico, tinha um xenofóbico, um negro e um gay. Olha, juntou todo mundo ali. O racista alemão, contra os judeus, contra os negros, contra os gays, ele pensava com o cabelo, eu não vou colocar minha lenha para queimar aí, para tecer esse bando de sem vergonha aí. A cabeça dele pensava assim. E pegou o feixe de lenha dele, fez de travesseiro e procurou dormir. O homofóbico, aquele que não gostava de pessoas gays, também olhou e falou, eu vou acender minha lenha para aquecer esse gay que está aí dentro, não vou nada. Eu pegou o feixinho de lenha dele também, fez um travesseiro e procurou dormir. Xenofóbico, para quem não sabe, é aquele que não aceita outras pessoas que não sejam do país dele. Ele é muito apaixonado pelo país dele. Outras pessoas não servem. Esse é um xenofóbico. Ama a bandeira dele, estrangeiro, ele não suporta. Ele falou, também, eu não vou colocar minha lenha aqui dentro para servir para essas pessoas que estão aqui. Pessoas que eu não conheço. Olha como era racista. O negro falou, eu sou discriminado por esse povo há tanto tempo. Vocês acham que eu vou acender um palito de fósforo para aquecer esse povo? E o que o gay pensava? Eu sou discriminado, eu sou odiado por todos, não é a minha lenha que vai aquecer ninguém. Bom, acontece que eu podia ser ateu, eu podia ser judeu, eu podia ser cristão, eu podia ser muçulmano, ou eu podia ser um hinduísta. Diferentes raças, diferentes credos, diferentes cores, diferentes costumes. Mas, quando o resgate chegou no outro dia cedo, a equipe de resgate chegou, não tinha nenhum vivo, todos tinham morrido por congelamento. Tem um nome que se dá aí. Né? Todos morreram congelados. Aí o pessoal que estava na equipe falou, olha, morreram porque ninguém se sabe, morreram de frio, todo mundo com lenha. Aí o chefe da equipe, morreram porque o frio que os matou foi um frio que veio de dentro. Não foi o frio de lá, porque se cada um tivesse colocado um pouquinho de lenha na fogueira, eles não teriam morrido de frio e teriam sido socorridos. O resgate só pôde chegar no outro dia. Tanto era o problema da tempestade nos Alpes. Vocês já viram um velhinho namorando no banco da praça, mãozinha dada? Aquele beijo velho, sabe como é que é? Vocês já viram namoro de velhos? Vocês já viram de relacionamento sexual de velhos? A gente não nem... Como é que pode esses velhos estar com esses pensamentos eróticos ainda? Tudo isso, velho não ama. E por aí vai. Por que eu preciso de cotas de negro para entrar na faculdade? Se eu entrar na cota, eu passo. Será que negro não é inteligente o suficiente para competir? Tirando as outras discriminações
de escolas, de nível da escola. Mas, pô, o negro é tão inteligente ou mais inteligente que um outro homem qualquer. Não vou dizer que é mais. Mas o meu maior amigo na escola, no ginásio, era um negrinho de canela fina, jogava bola comigo, ia em casa comigo. O cara mais inteligente que eu já conheci até hoje. Era um pretinho, mas pretinho, imagina um tiçãozinho de preto. Meu melhor amigo, eu nunca tive um amigo igual ele. Nome, Sebastião Matias da Silva. E não era discriminado. Mas onde eu morava no sítio, tinha um tio que dizia assim, preto é bom quando nasce morto. O preto bom é aquele que a mãe mata no ninho, para que quando crescer não dê desgosto. Gente, era no meu tempo, estou falando de 70 e poucos anos atrás. Olha que pensamento. E aonde que eu fui formado? Em que berço? Com tios, com primos, que pensavam isso a respeito das pessoas que trabalhavam com a gente. É assim que nós fomos formados. Pô, como se negros precisavam de cota para passar no exame, mas que discriminação a eles? É a eles, não é a mim, não. Matias era um ser maravilhoso, privilegiadíssimo. Que inteligência rápida. Se vocês falassem quanto é 4 vezes 32 multiplicado por 5,40, já a resposta na ponta da língua. Fazia um raciocínio rápido. Hoje a gente vai na ponta do dedo, né? Não sabemos fazer conta, nem pensar, nem raciocinar em termos matemáticos. Um homem privilegiadíssimo, conseguiu fazer carreira na vida militar, chegou a altos postos, né? Sem discriminação nenhuma, né? E contra deficientes físicos, e contra cegos, né? E contra as pessoas aidéticas. Olha as afirmativas idiotas que nós fazemos. Uns mais, outros menos. Todo ateu é intolerante. É verdade isso aí? Todo ateu é afirmação. Todo ateu, eu estou afirmando, é intolerante. Todo negro é suspeito. Se ficar ou se correr é bandido. Bom para a cabeça. Esteja preso. Todo negro é suspeito? Olha que pensamento mais ridículo. E se pensar que os nossos antepassados foram aqueles que foram escravizar os negros e trazer para trabalhar aqui. São nossos antepassados, diga-se Portugal, né? Ou Espanha, ou França. Né? Então, todo pastor, quando eu digo todo, é afirmação, todo pastor é ladrão. Tem bastante pastor rico pra caramba. Tem pastor nadando em dinheiro. Mas todo pastor é ladrão. Todo político, nós estamos cheios de mangas pela cidade, outros nomes, bandeiras vermelhas, todo mundo agitando aí, poluindo. Mas todo político é corrupto. Sabe que não tem nenhum, meu Deus, que salva tudo isso aí? Não, nem todo mundo é corrupto, pô. Existe corrupto? Claro que existe. Mas todo político é corrupto? É pré-julgamento? É implicância? O que é tudo isso aí? Todo religioso espírita é fanático, é verdade? Todo religioso espírita é fanático. É uma verdade? Todo padre é pedófilo. Todo espírita é macumbeiro. Todo roqueiro, é assim que é o símbolo do roqueiro? Todo roqueiro é drogado. Não pode gostar de rock. Todo delicadinho é homossexual. Todo gay é promíscuo. Toda prostituta é vagabunda. Olha o termo vagabundo, como pesa. Toda prostituta é vagabunda. Todo policial é violento, é corrupto. Puta, eu estou fora dessa. Todo baiano é preguiçoso. Todo baiano só faz baianada. Vocês já ouviram umas conversas dessa na vida de vocês ou não? Eu estou falando mentira aqui. Né? Todo baiano faz baianada, todo baiano é preguiçoso. Pô, São Paulo foi construído, toda a cidade, por pessoas que vieram. Quando a gente fala baiano, a gente se refere ao Nordeste todo. E o pernambucano fica bravo, e o paraibano fica bravo com razão. Eles também têm o brilho deles. Então, os preconceitos surgem daí. Preconceito racial, preconceito esportivo, preconceito sexual. O que você tem a ver com a sexualidade dos outros?
A gente quer discutir sexualidade. Você faz do seu sexo aquilo que você acha que deve fazer. O sexo só exige dois. Não vem com história de gênero para cima de mim, que na minha idade não cola. Sexo só tem dois. Ou é menino, ou nasceu menina. O que ele vai fazer dos órgãos sexuais dele é problema dele. Isso chama sexualidade. É diferente. O uso que se faz do sexo daquilo como você nasceu. Você não está contente, corta e coloca outras coisas. Sei lá como é que está. O mundo está estranho para mim. Está na hora de eu ir embora. Está muito estranho, né? Então, quais são as consequências de tudo isso que eu estou falando para vocês? Quais as consequências? Primeiro, vocês já viram falar no Estado Islâmico? Xiitas e sunitas. Xiitas são aqueles descendentes diretos de Maomé. E os sunitas são aqueles que querem atingir o poder lá, mas não são da linhagem de Maomé. Ainda que acreditem e professem o maometanismo, eles não são descendentes da linha. Então, eles estão brigando entre eles lá, xiitas e sunitas, pro poder. Aí vocês vejam judeus e cristãos. Até hoje estão brigando. O judeu não aceita Jesus, não aceita o Cristo como o Messias. E agora vocês vejam, na religião, dentro da nossa religião cristã, quantas diversificações existem. Vocês já ouviram falar briga no campo de futebol? Vocês já ouviram falar que as torcidas estão se organizando para brigar antes na rua e depois dentro do estádio? Vocês nunca ouviram? Não, estão marcando briga pela internet. É palmeirense contra corintiano, é contra o São Paulino, que já coloca um apelido de gay lá na frente. Todo São Paulino é B, é Bambi. E assim vai os preconceitos no esporte, nas religiões, né? Você discrimina o outro quando você não aceita o outro do jeitinho que ele é. Aí vai na Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra começou por causa de quê? Das brigas entre arianos, os puros de raça, contra os judeus. E o Holocausto, quantos milhões de judeus não morreram na Segunda Grande Guerra? Né? Aí vai falar que a discriminação, porque você não aceita o comportamento do outro, é implicância ou não é implicância? Perceberam? A lei da reencarnação é a lógica da justiça e da bondade de Deus. O Espiritismo torna insustentável a ideia da superioridade de raças. No Espiritismo não existe cor, não existe raça, nada. O que importa é a evolução. O esforço que você está fazendo para você evoluir aqui e agora. Esse é o esforço que nós vamos ter que fazer. A nossa evolução espiritual se mede pela cor da pele? A sua evolução espiritual se mede pela raça, pela religião, pela sua posição social? A sua evolução está baseada, a sua compreensão de evolução está baseada no esforço que você faz diariamente para ser uma pessoa melhor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está difícil alcançar essa liberdade por enquanto? Se vocês não se reconhecerem em nenhuma dessas atitudes que eu brinquei com isso, na verdade ele sabe que eu tenho uma estima muito grande por ele. Eu só aproveitei o gancho. O velhinho da frente é implicante, vocês tomem cuidado. O velhinho não gosta que estacione na calçada dele. Foi isso, exatamente essa mensagem que passou. Tudo bem? Conheça a verdade e ela vos libertará. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, que Nossa Senhora cubra todos nós com o seu manto azul de luz e de paz, e que as bênçãos do Mestre Jesus estejam no coração de cada um. Nós vamos voltar para as nossas casas daqui a pouco, não vamos? Mas eu gostaria que vocês fossem lá agora. Não é depois, não. Eu quero agora, que vocês vão lá na casa de vocês agora. Fechem os olhos e façam uma visita à sua casa. Mas seja acompanhado pelo seu mentor individual. Não vá sozinho agora lá, não. Tá? Ilumine a sua sala, varanda da sua casa, a porta de entrada, o quarto, a cozinha. Ilumine, coloque cores bonitas, suaves, um azul, um cor de rosa, um verdinho bem clarinho nas paredes da sua casa. Ilumine carinhosamente o seu lar. Leve para dentro da sua casa agora sucesso, fartura, saúde, tudo que possa acontecer de bem para as pessoas que estão lá dentro. Leve o seu carinho, leve o seu afeto.
Muitos não puderam estar aqui, mas você indo lá na sua casa agora, você pode, e você tem o dom de abençoar todas as pessoas que lá se encontram, tá bom? Retorne para aqui agora bem devagarinho, volte aqui pela casa, para que a gente possa realmente fazer o encerramento dos trabalhos com os passos que vão ser concedidos todos nós. Que Jesus nos abençoe.